protegidos por um contrato de trabalho milionário. Então eles fazem essas coisas. Agora, vai você, no seu emprego, chega pro seu chefe e fala assim, não vou fazer o que você me mandou. Ah, esquece. Você é demitido na hora. Pô, acabou. Demitido na hora. Entendeu? Então, jogador de futebol no Brasil, muitos fora também, são mimizentos. Os jogadores... Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flanática. Rapaziada, vamos ver o que o Sormani e o Facincani, eles estão revoltados com as atitudes do Pedro em relação ao treinamento, em ter saído do aquecimento. Vamos ver o que eles estão falando aí, mano, porque eles estão muito bravos. Mas antes já vai deixando seu like, se inscreva aí pro Flanática crescer cada vez mais. Valeu, tamo junto. São protegidos por um contrato de trabalho milionário. Então eles fazem essas coisas. Agora, vai você, no seu emprego, chega pro seu chefe e fala assim, não vou fazer o que você me mandou. Ah, esquece. Você é demitido na hora. Pô, acabou. Demitido na hora. Entendeu? Então, jogador de futebol no Brasil, muitos fora também, são mimizentos. Os jogadores querem a continuidade do São Paulo a partir do que aconteceu, sim ou não? Ah, mas tá na cara que não, né? Mesmo antes desse entreveiro, mesmo antes dessa briga, dessa confusão toda, eles já não queriam. Já não queriam. Aliás, os jogadores do Flamengo são mestres em derrubar técnico, hein? São mestres. Olha, se você precisar de um curso aí de como derrubar um técnico, conversa com o pessoal do Flamengo. Quem se sabotou mais, Sormani? Os jogadores nessa história ou a comissão que... Não, a comissão. A agressão acabou. A agressão acabou. Perdeu razão. Perdeu razão, acabou. O cara tava coberto de razão. Se ele chega pro São Paulo e fala assim, escuta, o Pedro se negou a continuar o aquecimento. Fez com má vontade. E o São Paulo pega e entrega o caso pro Braz ou pro Spindle. Acabou, o Pedro tava ferrado. Mas ele perdeu toda a razão a partir do momento que ele deu um soco no rosto do Pedro. Perdeu, acabou. Então foi o que eu comentei aqui e torno a dizer. Eu, se fosse o presidente do Flamengo, faria exatamente o que está sendo feito. Demissão do Fernandes e punição ao Pedro por ter se comportado de maneira inadequada. Ele não pode fazer isso. Ele foi subordinado a um cara que naquele momento era um superior hierárquico a ele, o preparador físico. Não, você tem que se aquecer. O treinador pode chamar você a qualquer momento. Claro. Então ele não podia fazer o que fez. Entendeu? Foi até que eu comentei. Essa discussão e seja uma outra discussão. Que é o comportamento mimado de jogador de futebol no Brasil. Ah, não entrei, não vou jogar mais. Ah, o Cebolinha entrou na minha frente, o David Araújo também entrou na minha frente, então quer saber uma coisa? Eu vou pro banco. Como assim, companheiro? Sabe por que eles fazem isso? Não queimaram a 5, né? Não tinha queimado a 5 ainda. Mais tô falando. Sabe o que isso acontece? Imagina se você chega... 6 mil, boa. 6 mil. Boa, rapaziada. Eles são protegidos por um contrato de trabalho milionário. Então eles fazem essas coisas. Agora, vai você, no seu emprego, chega pro seu chefe e fala assim, não vou fazer o que você me mandou. Ah, esquece. Você é demitido na hora. Pô, acabou. Demitido na hora. Entendeu? Então, jogador de futebol no Brasil, muitos fora também, são mimizentos. Ah, meu relacionamento com o São Paulo não é bom. Meu, sei lá, resolve, conversa com o cara. Conversa com a direção. Não sei, cara, mas não pode ter um ato de insubordinação como o Pedro teve com o Pablo Fernandes. Aí o Pablo Fernandes cagou. Foi lá e deu um murro no cara. Entendeu? Não. Segue o jogo, segue o jogo, né? Aí segue o jogo. Aí segue o jogo. E aí ele perdeu toda a razão. Toda a razão. Mas isso é consenso. Todo mundo já sabe disso. O que nós vamos discutir também é isso. Por que o jogador de futebol no Brasil é desse jeito? O Santos está com o Soteldo afastado por causa disso. Acabou o jogo. Mimizento. E olha que o Santos precisa 1 bilhão de vezes mais do Soteldo que nesse momento o Flamengo. Acabou o jogo contra o Blooming, que ele entrou no segundo tempo. O Tuga falou assim, agora no vestiário vocês seguem o treinamento. Não tem história que Deus às vezes escala o time? Tem história, meu pai né? falava isso. Não tem história? O que aconteceu que o Pedro foi muito bem no ano passado, o que aconteceu no Flamengo? O Bruno Henrique se machucou. E aí ele pôde colocar o Dorival Júnior. Pedro e Gabigol. Foi no segundo jogo. Isso que eu ia falar, o Pedro só foi titular ano passado pela ausência do Bruno. Exatamente, se encaixaram ali. O Pedro é um grande centroavante, mas estava na cara que uma hora ou outra esse problema ia acontecer no Flamengo. Não, quem é melhor, o Pedro ou o Bruno Henrique? Eu prefiro o Bruno Henrique no meu time. Eu também. Não, a ideia do São Paulo, eu acho que foi o Bernardo que falou semana passada, foi o Bernardo mesmo que falou semana passada, que é resgatar o quadrado de sucesso do Flamengo. Foi assim Arrascaeta
Everton Ribeiro, Sim. Gabigol e Bruno Henrique. E não é o Aonde Pedro. entra o Pedro? Não, ele é, Não entra. ele é o quinto elemento. Não entra. E é- Vamos lá. Eu já cansei, desculpa, Bernie, eu A cansei verdade de é falar essa. em outros lugares onde eu trabalhei também. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter um jogador como o Pedro no banco. Vende o Pedro, faz negócio, pega essa grana, contrata alguém. Entendeu? Como é que um difícil. jogador desse quilate vai ficar satisfeito no banco de reservas? Ele não vai ficar. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica exigindo que o Palmeiras contrate jogador, e o Abel Ferreira hoje tem o grupo dele na mão. E não tem nenhuma estrela, assim, super estrela no banco de reserva do Palmeiras. É verdade ou é mentira? Não, Chega. é verdade. Você não tem. O Abel Ferreira, será que não é melhor, mais fácil para um técnico administrar uma situação assim? E o Palmeiras dá fruto do mesmo jeito, praticamente? Do que um monte de estrela? Eu quero surfar essa onda aí que o Sormani levantou em relação aos jogadores, as primas donas do Flamengo. O técnico que ousou, entre aspas, escalar os 5 juntos foi o Paulo Souza, contra o Goiás. Ele escalou Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O Flamengo venceu esse jogo por 1-0 no Campeonato Brasileiro de 2022. Jogando nada. O Pedro, inclusive, fez o gol do Flamengo nesse Não foi o jogo da lesão do Bruno, né? Não, esse jogo foi contra o Cuiabá. Isso, Cuiabá. Foi contra o Cuiabá. Então é o seguinte, meu camarada. Topou jogar lá, sabe que não tem, que vai ter que brigar por posição, aceite. Porque você é empregado da instituição. O Pedro não tinha direito, na minha opinião, Claro. de não aquecer. Claro. Tudo cai por terra, evidentemente, quando o Pablo Fernandes dá uma agressão inaceitável. Uma porrada na injustificável. cara do Não, cara. um soco na cara do Pedro bom. e 3 tapas. E De já acordo tinha com o histórico, boletim. né? Já tinha histórico. Já tinha histórico. Naquele jogo entre o Olympique de Marseille e Nice, em 2021, quando dá um Ele soco na cara de desceu a mão no torcedor que invadiu o campo. É, exatamente. No jogo que foi Mas uma é que batalha campal. o torcedor também não tinha que estar lá. né? Não, exatamente. É. Então fica aqui o recado às primas donas do elenco do Flamengo. Sobre o Pedro, se fosse o Flamengo, tentaria manter. Tentaria colocar panos quentes na Óbvio, história. tem que colocar. Porque trata-se de um grande jogador. Em algum momento, ele vai ter oportunidade. Em algum momento. Sim. Eu tentaria, um ativo do clube. Gabigol, sei lá, tomam 2 amarelos numa Libertadores. E aí, você tem um Pedro. cara numas quartas de final pra Exatamente. jogar. É o que eu Quem? acho. também. Né? Um Pedro da vida, por isso você tem que manter um jogador desse. Eu não acho. Eu tentaria manter. Não, seu não, jogador. não dá. Não, esse cara é o seguinte, o jogador de futebol a gente sabe que é mimizento. Ele não vai aceitar o banco de reserva, tanto que ele não está aceitando. Isso tudo está acontecendo porque ele não aceita ser banco. Ele quer jogar. Disputou uma Copa do Mundo, o titular, que é o Gabriel, não foi, ele foi. Na visão dele, do empresário dele, fala, escuta, você é mais jogador que o Gabriel, tanto que você foi para uma Copa do Mundo, é inaceitável que você fique no banco. Não tem jeito. Não tem. Se é uma seleção, é completamente diferente. Entendeu? No Flamengo não dá, o cara quer jogar. Não dá pra ter um jogador desse quilate, desse peso, dessa envergadura no banco. No banco, não dá. Mas, senhor Mário, não é bom pra você ter um elenco forte? Sim, mas esse, você pode ter, você tem que Mas ter um o elenco jogador forte. não topa. Mas exatamente, esse jogador, ele é mais forte que o banco. Ele não pode ficar no banco. Ele é mais forte que o banco ou ao mesmo tempo ele também que quer gerar um problema numa situação? Não, ele não tá Porque tem querendo muitos gerar, o cara jogadores quer fora jogar. do banco que O cara entendem quer a jogar, rodada. o também cara acho. quer trabalhar. Tem que tirar o chapéu pro cara que quer jogar. Tem um monte de chinelinho, Lógico. esse cara quer jogar. Ele quer jogar, ele é quer. isso. E outra coisa, ele já deu mostras várias vezes de que ele gosta do Flamengo. Tanto é que no passado o Palmeiras se mostrou interessado nele, etc e tal. ele foi um E ele balãozão nem- que sai ele da nunca Leila quis sair. Chance zero, por exemplo, do Palmeiras ir lá no Flamengo. Não, Zero, zero. Isso que Zero. muita Não gente, há acordo. muita Não, gente, isso é muita informação gente que quer eu saber. tenho. Não, mas aí eu Não, ficaria isso pro é ano que informação vem. que eu tenho. Se Chance tem um clube zero, que não zero. faz negócio com o outro, é o Flamengo Ué, com o tem muita Palmeiras. gente O Palmeiras não tem perguntando. esquece. Não Só tem se o Só conversa. se o Palmeiras, por exemplo, pegar o... Aí, ó, o Marcão Motoca deixou. Marcão, zero. A Não não ser pode que, jogar na por uma Libertadores. hipótese Pode. absurda, o Pode. Pedro rescinda com o Flamengo e fique livre no mercado. Mas só Ele, pro como ano que free vem. agent, aí é uma coisa. Aí, Entre clubes não há o conversa. departamento jurídico de um Palmeiras, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Vão rodando Atlético, mensagens aí também. eles vão ficar assim, escuta, vale a pena correr esse risco por conta do caso do Rony e do Atlético? Então, me parece que a solução mais plausível, mais factível pro Flamengo nesse momento é tentar, via empresário, colocar o Pedro na Europa. Então é isso, rapaziada. Vocês viram aí o Sormani e o Facincani falando aí sobre o caso do Pedro, que ele pode ir pra Europa e não negociaria com o Palmeiras. Deixar os créditos aqui também pra Placar TV.
E já deixa seu like, se inscreva aí pro Fanático crescer cada vez mais, rapaziada. Valeu, tamo junto.